dia, bom sábado. Vamos lá? Título da lição, verso. Oi? Crucificado e ressurreto, verso. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. 24, 7. Ok. Antes da gente estudar ou recapitular o que a gente estudou essa semana, vamos para o fim da lição, lá para os objetivos da lição dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição dessa semana. Vamos lá. Primeiro objetivo, o que a gente tinha que ter aprendido? Conhecer os sofrimentos e a vitória de Jesus. Ok. Então, o primeiro objetivo da lição é, a gente tinha que ao longo da lição dessa semana ter aprendido, ou ter entendido, ou ter conhecido os sofrimentos e a vitória de Cristo no seu processo final de ministério. Qual é o sentimento que deveria resultar disso? A transformação gerada pela contemplação da angústia e dor de Getsemane e da cruz e pela vitória da cruz na vida. Portanto, ao entender o significado dos sofrimentos e da vitória de Cristo, isso deveria despertar em nós um tipo de sentimento. Que sentimento é esse? O de transformação. E essa transformação não uma transformação qualquer, mas a transformação que nasce ou é gerada a partir da angústia e da dor do Getsemane e da cruz. Portanto, os dois lugares, os dois focos do sofrimento e de vitória de Cristo residem no Getsemane e na cruz. A partir desse processo, qual teria sido a nossa prática? Identificar-se com Jesus crucificado e ressuscitado. Portanto, a nossa vida enquanto cristãos passa por dois momentos da história do Cristo. O momento da história do Cristo crucificado, o momento da história do Cristo ressurreto. Portanto, o resultado de entender o significado do sofrimento e da vitória de Cristo é a identificação com esse processo, com o Cristo cruz, com o Cristo ressurreto. Bom, para entender tudo isso, volta lá no início da lição número 1, e vamos entender tudo isso ao longo da história do que vimos nesse trimestre inteiro. É a última lição. Ô pastor, Último pedaço. pergunta de sábado. Já vamos chegar nela. Segura ela aí que a gente já vai chegar nela. Eu não fiz ainda. Aliás, faz a pergunta, porque a gente responde ao longo da recapitulação. Ele é igual eu, não faz duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Faz a pergunta e a gente, ao longo da recapitulação, passa a resposta. Daqui 2 meses eu completo 36 anos de adventista. Ok. Até uns 15 anos atrás, pastor, é sobre a Santa Ceia. Você, para tomar a Santa Ceia, você precisava ser batizado na igreja, você não ter problema com ninguém, você não estar, pelo menos na igreja que eu frequentava, né? Você não podia ter problema com ninguém, tinha que fazer as pazes. E pessoas não adventistas, não era batizado, não podia tomar a Santa Ceia. O que mudou? Deixa eu ler aqui uma parte só, rapidamente, em 1 Coríntios 12, né? Capítulo 26, versículo 26. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, se tornará culpado para com o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos doentes e aleijados e vários morreram. Então, veja bem, a pergunta é, o que mudou? Porque hoje em dia nós, adventistas, podemos discernir. Aí, se eu comer, eu estou indignamente, o problema é meu. Mas e as pessoas que não entendem nada, que não são batizadas? E que pode hoje? Vamos lá. Segura aí que a gente vai passar por essa resposta ao longo da recapitulação. Vamos lá. Todo mundo entendeu a pergunta, né? Então, beleza, ótimo.
Ótima pergunta. Vamos para a brincadeira agora da resposta. Vamos lá. Primeira vinda de Cristo. Primeira lição. Vamos lá. Todo mundo está com ela aberta? Ok. Significado da vinda de Jesus, primeira vinda de Jesus. Por que Cristo veio, em que condições veio e qual o grande aprendizado que tivemos lá no início da lição. Olhar para a vida de Jesus através dos olhos de Lucas, alguém que não conheceu pessoalmente Jesus, mas teve que fazer uma pesquisa profunda ao longo da sua história de vida, nas pessoas que conheceram Jesus, ou dele ouviram, ou com ele conviveram, faz com que Lucas nos traga um olhar de Jesus, um olhar da história de Jesus que é muito parecido com o nosso. Nós não conhecemos Jesus, não convivemos com Jesus e dependemos de pessoas que conviveram com ele. Lucas é muito parecido com a gente no olhar para Jesus. Portanto, as perguntas que Lucas faz para si mesmo, enquanto constrói a biografia de Cristo, passam pelas perguntas que nós temos a respeito dessa biografia. Portanto, olhar para Jesus através dos olhos de Lucas é começar a entender um pouquinho das respostas às perguntas que todos nós temos, inclusive essa. Bom, quando eu olho para Jesus a partir da primeira lição, a primeira grande coisa que está logo no verso inicial, introdutório da lição do trimestre é: para Deus não existem impossíveis. Portanto, olhar para Jesus em primeira instância é olhar para o Deus dos impossíveis. É olhar para Deus resolvendo uma conta impossível de ser resolvida. A conta do pecado. A história de Jesus, olhada pelos olhos de Lucas, é a história de alguém que vê aquele que soluciona o problema que ele, médico Lucas, não pode solucionar. O efeito colateral do pecado, a morte. Por melhor que ele fosse, por mais condições que tivesse na sua competência acadêmica como médico, que não era grande para ser médico naqueles tempos, mas de qualquer forma era a competência. Olhar para a competência dele, olhar para o efeito do pecado, o impossível de ser solucionado, é ter a dimensão completa do que é o Deus do impossível. Bom, quando a gente começa a olhar Jesus sob essa perspectiva, quando a gente começa a desenhar a história de Jesus, a partir dessa perspectiva, para onde a lição nos conduziu? Nós mergulhamos na história de Jesus, e ao mergulhar na história de Jesus, nascimento, crescimento, desenvolvimento e início da missão, a gente se depara com a lição 2, que nos leva a Jesus diante de uma nova situação de mundo. Por 400 anos, quase 400 anos, Israel ficou à deriva, sem profeta, sem guia direta, dependendo única e exclusivamente de voltar aos textos e pesquisar os textos que haviam sido deixados pelos profetas que eles rejeitaram. Esdras e Neemias fazem a coleção, delimitam a coleção dos rolos e lá ficam guardados, como legado a Israel da história do acompanhamento de Deus e da guia de Deus por todo o tempo da vida de Israel. Muito parecida com a nossa história. Nós ficamos, durante a história do cristianismo, à deriva por pouco mais de 1260 anos. Do final do primeiro século, quando morre o último profeta João, até o retorno do processo profético outra vez, pós 2300 tardes e manhãs. Também ficamos à deriva, dependendo única e exclusivamente do texto e legado dos profetas que vieram antes de nós. Portanto, a história se repete, num desenho muito similar. Quando Jesus surge no seu ministério, ele encontra alguém, que é o profeta que apararia as brechas e prepararia o caminho para a vinda do Messias. E Jesus se depara com ele numa cena que está na lição 2 desse trimestre. E a lição traz o batismo e a posterior tentação de Jesus. O início do ministério de Jesus começa pela unção e pelo enfrentamento. Pelo enfrentamento direto daquele que queria bloquear a missão. É curioso, porque quando a gente olha o nosso desenho de história é semelhante a esse. Nossa história começa pela unção, pelo batismo, e ela perpassa a tentação direta daquele que quer bloquear a nossa missão.
A gente olha para a história de Jesus, Jesus tinha uma missão e um tempo curto para executar a missão. Quando a gente olha para a nossa história, nós temos a mesma missão e um tempo curto para executar essa missão. Jesus passou por uma unção que nós também passamos. Jesus passou por um processo que nós também passamos. Jesus enfrentou alguém que nós também somos chamados a enfrentar no fim da história, no desempenhar da missão. Porque o diabo desceu até vós e sabe que pouco tempo lhe resta. Irado como está, não quer que a missão seja executada. Quando a gente começa a desenhar essa história, a primeira coisa da missão de Jesus está na lição 3. Entender quem é o Cristo. E a pergunta que pairava sobre a lição era, Jesus nos pergunta, quem dizeis que eu sou? Então aquele que sempre se adianta responde, tu és o Cristo de Deus. Qual é o olhar que eu tenho para esse Jesus? E essa é uma pergunta que paira na mente de Lucas, porque ele não conheceu Jesus. Quem é Jesus? E perguntando às pessoas quem é Jesus, o que Lucas descobre? Dezenas, talvez centenas de respostas diferentes e nenhuma certa. E aí ele volta àqueles que conheceram diretamente Jesus. E o que ele encontra? Jesus é o Cristo de Deus. E ele faz questão de, ao olhar para esse processo, reproduzir essa resposta. Cristo de Deus. Portanto, Jesus é Deus. O Deus que se fez carne. O Cristo de Deus. O ungido de Deus. O Filho de Deus. Por que é importante enxergar Jesus assim? E que riscos existem de não enxergá-lo da forma correta? Jesus é todas as coisas que você conseguir lembrar ou conseguir desenhar na sua mente, voltadas para as necessidades que você tem. Jesus é Salvador, é um Deus de amor, Jesus é amigo, Jesus é a pessoa que executou a transição da morte para a vida. Jesus é todas as coisas que você conseguir listar dos problemas que você tem, ou que ainda vai ter e nem sabe. Mas há uma coisa que você precisa saber em todo o tempo. Jesus é o Cristo de Deus. Porque todas as demais coisas correm o risco de tornar Cristo quem Ele não é, se colocadas acima daquilo que de fato Ele é. Se eu coloco Jesus como meu amigo, é algum erro de colocá-lo assim? Não. Jesus é o que me faz olhar Deus com outros olhos, porque Ele se fez um de nós. Mas se eu colocar isso acima do que isso significa, Jesus se torna igual a mim e eu igual a Ele. E eu não sou Deus. E jamais serei Cristo de Deus. Se eu coloco Jesus como meu Salvador acima do que significa ser meu Salvador, eu corro o risco de ultrapassar o limite, de achar que a salvação é tão plena que eu posso continuar sendo o crápula que eu sou, que Ele ainda vai me salvar. Todas as coisas que eu olhar para o Cristo, a partir da minha necessidade, se colocadas acima do limite que tem, desvia quem Cristo é. Portanto, essa resposta guarda coisas atrás dela que a gente poderia cavar o resto do semestre, só para entender o que significa Cristo de Deus. Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro falou aquilo inspirado pelo Espírito de Deus que naquele momento agiu nele. E atrás dessa resposta tem coisas incomensuráveis que vão ser objeto do nosso estudo pelo resto da eternidade. Quem é Jesus para você? É lícito, é justo que Jesus seja tudo aquilo que a sua necessidade apresenta. Porque Ele supre todas as necessidades. Mas acima de tudo, Ele nunca deixou de ser Cristo de Deus. Algo que Satanás jamais aceitou, jamais admitiu. E que levou aonde está. E Ele faz com que todos queiram ir para esse mesmo lugar que Ele está. Tentando nisso encontrar a âncora para a sua perpetuidade. Ao olhar para o Cristo de Deus, o que a gente descobre? Ele tinha uma missão. E para executar essa missão, a lição 4 nos chamou a atenção de que Ele chamou pessoas. Jesus fez discípulos. E ao fazer discípulos, ao desenhar o processo de discipulado, a gente aprendeu na lição dessa semana que Jesus teve que fazer o quê? Se retirar em oração.
para que Deus respondesse à sua necessidade, eu preciso de pessoas. Pessoas que continuem na missão. E Deus respondeu a oração de Jesus e apontou pessoas. Vamos voltar a isso um pouco mais para frente. Mas uma coisa importante do discipulado, que aprendemos na lição 4. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como? Portanto, o discipulado é para uma missão. Fazemos discípulos para que a missão não morra. E ao fazermos discípulos, a missão não morre. Porque todo verdadeiro discípulo nasce como missionário. Portanto, a missão não acaba. Até que Cristo venha. Na continuidade disso, a lição 5 nos fez refletir sobre a centralidade da adoração daquele que nos fez discípulos. Então, se entendemos o Cristo de Deus e entendemos ao que esse Cristo nos chamou, a lição número 5 nos traz à tona de que há coisas que são dele e há coisas que são nossas. Há coisas que estão na liberdade da nossa escolha direta e há coisas que nos são colocadas de fora para dentro e precisam ser aceitas. Portanto, quando a lição traz Cristo como Senhor do sábado, ela nos mostra a hierarquia da criação. Todas as coisas foram feitas para o homem e lhe são sujeitas. Porém, esse homem tem algo que foi feito depois dele, ao qual ele está sujeito. Portanto, há uma hierarquia. A criação para o homem e o homem para Deus. Esse é o sentido do sábado. Quando termina o 6º dia da criação, tudo é muito bom, mas não é completo. Quando termina o 7º dia, no capítulo 2 de Gênesis, nos 3 primeiros versos, a gente descobre que Deus terminou sua obra no dia 7º, pondo a referência para o homem, para que ele saiba que foi feito por Deus e depende dele. Portanto, o sábado guarda alguns sentidos preciosos por toda a eternidade, na referência a esse humano criado por Deus. A primeira referência é que há um momento em que eu preciso parar, e Deus parou. Esse é o sentido do descanso. Cessar, parar. Parar para olhar para aquilo que é importante, para aquilo que de fato é significativo, para aquilo que é vital. Deus parou para mostrar que eu preciso parar, mesmo no mundo perfeito. Parar para ressignificar. Parar para que as coisas façam sentido. O segundo sentido do sábado aparece na carona desse: Deus abençoou. Ou seja, Deus tornou canal de bênção, porque todo aquele a quem Deus abençoa, não abençoa para si, mas abençoa para o outro que vai entrar em contato com esse. Esse é o sentido de bênção. Deus não dá bênçãos para mim, Ele dá bênçãos para que eu seja portador de bênçãos. Esse é o sentido de abençoar. Portanto, quando Deus abençoou o sábado, todo o que passa pelo sábado sai de lá abençoado. Para fazer o quê? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Para abençoar outros. Para transmitir bênção. E o último sentido que aparece lá, que é o sentido central dele, Deus santificou. Portanto, passar pelo sábado é passar pela santidade de Deus e sair de lá separado, santificado, separado para uma missão, obra específica, que vem de fora para dentro. Portanto, não sou eu quem escolhe a obra, não sou eu quem escolhe o caminho. Eu me disponho àquele que sabe a obra e sabe o caminho. Discipulado é isso. E, portanto, entender que Deus é assim, tira algo dessa estrutura de discipulado, onde a gente constrói o discipulado a partir das nossas escolhas, dos nossos desejos, das nossas competências, e coloca o discipulado na dimensão correta. Deus nos chamou discípulo não para a minha missão, mas para a missão dele. Reconhecer a adoração de Deus, reconhecer a adoração a Deus, melhor dizendo, faz parte do entendimento correto do que é a nossa missão, a missão que Ele nos deixou. E aí, lição número 6, começa a mostrar a convivência de Jesus, o Jesus que viveu entre nós e o Jesus que quebrava paradigmas. E o primeiro paradigma que você percebe na chamada de atenção da lição, tirados os outros que a gente já olhou, é Jesus invertendo a condição do pecado, colocando as mulheres no seu devido lugar, outra vez, numa visão correta de um movimento de dignidade que não é o feminismo. Dos
tempos modernos. Jesus coloca a dimensão correta das coisas em mostrar que ao longo do seu ministério ele esteve cercado de pessoas que sentiam a presença do Espírito Santo. E aqui ele começa a mostrar algumas diferenças cruciais. Homens têm dificuldade para sentir isso, mulheres não. Mulheres guardaram na sua estrutura essa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Podem não entender, podem não saber, mas a sensibilidade está. Se entregues à dimensão correta da aceitação do Espírito Santo como Senhor da vida, são tremendamente úteis para fazer com que os cegos e tapados dos homens enxerguem a voz de Deus. Curioso, Jesus sabia disso. Na dimensão do seu ministério, ele resgata isso. Demorou mais para José do que para Maria para entender qual era a missão. Maria bastou uma frase. José precisou um tempinho. Esse processo de entender, esse processo de sentir, guarda ou resguarda algo que se perdeu na história do pecado. Não quer dizer que as mulheres têm uma estrutura especial, metafísica, de ser... Não tem nada a ver com essas coisas. Tem a ver com o fato de que a sensibilidade, de um lado, exacerbada pelo pecado, pela inversão das paixões versus razão, dá uma condição natural de sentir primeiro e pensar depois. Portanto, crer mais fácil. Guarda outros problemas, a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã, que é típica das mulheres, mas, apesar de, permite algo novo. E Jesus traz isso à tona. Traz isso à tona pela sensibilidade, pelo lidar com, pelo trazer de volta a importância e colocar de volta no lugar. Equilibrar as coisas outra vez. Olhado isso, a gente começa a entender que Jesus não veio para uma missão qualquer, veio para quebrar paradigmas que o pecado construiu e estabelecer de novo os paradigmas do que Deus sempre quis. E esse é só um exemplo. A vida das mulheres no ministério de Jesus é só um exemplo dos muitos paradigmas que Jesus veio quebrar. Dentro dessa condição, a lição 7 nos traz à tona Jesus, o Espírito Santo e a oração. O que Jesus precisou para executar a missão? Bom, Jesus precisou para executar a missão a guia constante do Espírito Santo, a rendição completa de quem Ele é a Deus e mais, oração sem cessar. Curiosamente, as mesmas coisas estão delimitadas para a gente. Se a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo traz toda essa situação à tona como vida prática cristã. Precisamos de oração sem cessar. Precisamos da guia do Espírito sempre. E Paulo acrescenta uma coisa que Jesus não precisava. Paulo acrescenta Jesus. Porque Jesus não precisava de Jesus. Nós precisamos do Espírito e da oração. Nós precisamos do Espírito que nos leva a Jesus, nos convencendo de que somos pecadores, nos apresenta a justiça, Cristo, porque não o vemos mais. E esse Cristo, visto assim, como aquele que morreu por nós e nos justificou, nos dá a paz para passarmos pelo juízo com alegria. As três coisas que o Espírito Santo faz. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, por uma condição direta, da justiça pela ausência do Cristo presente entre nós de forma física, e do juízo, para termos a certeza de que Ele está no céu, vindicando o nosso caráter, intercedendo por nós, vindicando como salvos. Esse processo todo de percepção do Espírito, através da comunhão que vem da oração, nos leva à próxima lição, que é, agora estamos prontos para fazer o quê? Executar a missão. Temos todos os instrumentos para executar a missão. A percepção de que precisamos de conhecimento que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Não há nada de bom em nós que justifique conhecimento em nós. Precisamos buscá-lo em Deus e na Sua palavra. A percepção da oração e da necessidade da guia do Espírito, para termos um discernimento adequado entre o bem e o mal. A percepção de que Cristo mudou paradigmas e, portanto, viver no mundo de hoje é também mudar paradigmas. Os paradigmas que estão no mundo, trocá-los pelos paradigmas de Deus.
Entender todas essas questões que estão ancoradas no Cristo que é Deus, nos habilita à missão. O discipulado nos move para a missão. Somos missionários. Estamos na missão. Estamos em missão. E, portanto, olhar para a missão de Jesus é entender qual é a nossa. Qual foi a missão de Jesus? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual é a nossa missão? Buscar e salvar os perdidos. Porque Cristo nos achou. Essa é a nossa missão. Portanto, nosso foco de vida, nossa respiração de alma tem que ser buscar e salvar o perdido, a despeito do mundo em que estamos. E principalmente por causa do mundo em que estamos. Entender que essa missão nos faz enxergar o foco correto das coisas. Todo o resto que fazemos é condição de sobrevivência nesse mundo. Porém, isso não é nosso foco. Qualquer inversão nessa dimensão nos faz perder a missão. E aí, discípulo sem missão não é discípulo. Isso é importante. Às vezes eu olho toda essa discussão, e eu também tenho minhas preocupações com essas discussões temáticas gerais, como as que estão na conferência geral, mas me preocupa muito menos a discussão do que me preocupa porque a discussão está. Se estivéssemos focados de fato na missão de pessoas, a discussão não surgiria. Se está havendo a discussão, é porque existem pessoas que ainda não focaram a missão. Porque se a missão fosse focada, não haveria espaço e nem tempo para discutir determinadas questões. Me preocupa muito mais do que a discussão, o que motivou a discussão. Independente das questões de natureza pessoal, me preocupa muito mais o resultado da conferência geral na vida pessoal de cada um de nós do que o resultado para a vida da igreja. Eu tenho consciência que, independente de qual seja a resposta que a conferência geral dê a qualquer tema, essa resposta tem que ser respeitada pela unidade da igreja, não porque haja um modelo top-down, um modelo de diretividade da igreja como um modelo medieval, mas porque a unidade é a representação de que Cristo está nessa igreja. Cada um de nós tem opiniões pessoais a respeito de uma porção de temas que o pecado gerou. Eu tenho consciência de que, por exemplo, se uma dessas definições for contrária à minha opinião pessoal, pela unidade e bem da igreja, eu vou agir naquela direção, mesmo que a decisão tenha sido errada, mesmo que a decisão tenha sido motivada pelo coração humano e não pela guia de Deus, eu tenho noção que eu devo seguir aquela abordagem para que Deus mostre no seu tempo que a decisão foi errada. Me preocupa muito mais se a gente está preparado para entender que igreja é isso do que a discussão em si. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre o que é a ordenação de mulheres, mas eu tenho muito claro que se eles disserem para cá ou para lá, é para lá que eu vou. Independente se eu concordo ou não. Porque quem tem que mostrar se está certo ou errado não sou eu, é Deus. Vocês têm isso no seu coração. Portanto, orar pelas decisões é mais do que orar pelo que vai ser decidido enquanto processo da discussão. É orar por como eu vou me comportar depois da decisão. Porque se a missão estiver no meu coração, tanto faz a decisão. Eu não devia nem estar discutindo, eu devia estar aplicado à missão. Não faz diferença se eu sou ordenado ou não, se ela recebeu ordenação ou não para executar a missão de buscar e salvar o perdido. E às vezes me preocupa se o que as pessoas estão buscando é ordenação ou poder. E talvez haja um desvio de foco na busca, não na discussão. A discussão é teológica, ela é pertinente e deve acontecer enquanto teologia no campo dela. Mas será que eu estou mais preocupado com a missão ou com a resposta e o empoderamento que a missão e a resposta darão? Isso está ligado à forma como Jesus executou a missão. Quando Jesus chegou para João e disse: eu preciso ser batizado, mesmo não tendo pecado, a missão era mais importante do que a pessoa. E olha que a pessoa era Deus. E eu, que nem Deus sou, estou preocupado mais com a missão ou com quem sou eu.
O processo continua e a lição número 9 nos leva a entender que Jesus é o mestre por excelência. Por que Jesus é o mestre por excelência? Há algumas coisas fantásticas, a gente não tem tempo para abordá-las todas, a gente já falou de algumas delas na lição, lá atrás. Mas há uma coisa que sempre me encantou em Cristo como mestre. Guardadas todas as outras coisas que podemos dizer a respeito de Cristo. Cristo tinha uma habilidade, uma arte. A arte de fazer perguntas. E a pergunta certa. Jesus tinha resposta para qualquer coisa. Mas ele tinha uma arte. A arte de perguntar. Para que a resposta fosse um processo de aprendizagem completo na mente de quem perguntou a primeira vez. A primeira coisa. E ele tinha essa habilidade, esse dom de trazer a pergunta. Na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Portanto, há algo a ser aprendido desse mestre dos mestres, desse mestre por excelência. Qual é a pergunta certa? Qual é a pergunta necessária que está atrás da pergunta que me foi feita? Qual é o raciocínio e a base que levou a pessoa a fazer a pergunta que me fez? Se a gente parar para começar a prestar atenção nisso, muitos dos debates e discussões da fé, ou da doutrina, ou de dogmas construídos no tempo da nossa história, mesmo não sendo uma igreja dogmática, modifiquem-se ao a gente entender que por trás de cada pergunta tem uma tese. E ao descobrir a tese e encontrar a pergunta certa para aquela tese, é que a tese pode ser desconstruída para construir a tese de Deus, e não a nossa. Nisso Cristo era o mestre por excelência. Ele encontrava a essência da tese e da pergunta inicial. Foi assim com o jovem rico, foi assim com a moedinha da semana passada, e é assim com todas as cenas que você olha do Cristo ao longo do tempo. Ele podia dar resposta para tudo, mas ele demonstrou seu amor por nós fazendo perguntas. Sim. Esperando que eu estivesse pronto para entender. E ao perceber isso, eu parava para escutar a resposta. Essa é a questão. Continuando a lição 10, a gente passou por um processo de entender que para a missão ter sucesso, eu preciso seguir Jesus quando? Todo santo e bendito dia. A cada dia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Texto também de Lucas, referência também de Lucas. Por entender que o processo de ter aceito Cristo uma vez tem que ser renovado todo dia. O processo que me levou à justiça de Cristo, que é o convencimento do pecado, tem que passar por mim todo santo dia, porque todo santo dia, quando eu abro os olhos, eu sou pecador. Todo santo dia, quando eu fecho os olhos, eu deito pecador, carente da justiça, da graça, do perdão de Cristo. E isso me move ao Cristo, de quem eu preciso. Portanto, é todo santo dia, seguindo Cristo, todo santo dia, entendendo Cristo, todo santo dia, nos rendendo a esse Cristo. Qual é a cruz que temos que carregar? E essa é a grande essência do que é seguir a Jesus. A nossa cruz. E para onde? Quando a gente olha isso, há uma coisa curiosa. Ele diz para a gente levar para Ele o quê? Os nossos fardos. Quando eu levo para Cristo os nossos fardos, o que eu deixei lá então? A minha cruz. E eu saio de lá com o quê? Com a dele que é leve. Mas espera lá, eu não deveria levar a minha? Não a dele, porque ele já levou a dele. O que ele quer que eu leve? O perdão, a bênção, a santificação, que me acionam a missão. Se eu insistir em continuar levando a minha cruz, a missão se perde. O foco se perde. Eu levo a minha cruz para ele, todo dia. E saio de lá com a dele, com o fardo dele, que é leve, que é suave. A missão. Ah, mas a missão não é fácil. É, a missão não é fácil. Mas a parte difícil da missão está fora de nós, não dentro de nós. A parte da missão difícil está fora da gente. Agora, se a gente não leva para ele a cruz, a parte difícil da missão está dentro da gente. E essa
parte difícil dentro da gente é impossível de suportar. É impossível de aguentar. Por isso ele fala, leva para lá. Negue-se a si mesmo, ou seja, nega essa estrutura de pecado que está em você. E leva de mim a salvação. E na salvação você vai poder buscar e salvar o perdido. Porque você vai entender o que é levar a salvação. Vai entender o que é levar um coração leve, um coração suave. Tem até uma música legal disso, que a Laura canta, Laura Moreno canta. Leve e suave, uma música bem legal sobre isso. Quando Jesus faz essa proposta para a gente vai lá e entrega a nossa cruz e devíamos sair com a dele que é leve. Mas às vezes a gente fica segurando na pontinha da cruz porque a gente continua ansioso, a gente continua preocupado, em vez de ter deixado ela inteira lá. E pegar a dele. Então a gente fica com a dele, mas não fica bem com a dele. A gente gosta de levar um canivetinho e tirar umas lasquinhas e deixar no bolso. É mais ou menos isso. Assim, nós gostamos de colecionar as coisas que a gente não quer desapegar. Mas a entrega da cruz tem que ser total. Para sair com paz completa. Isso não quer dizer que o mundo não nos trará aflições. Trará, mas elas estarão fora de nós, não dentro. Porque dentro existe paz que excede todo o entendimento. Esse é o conceito que está atrás dessa questão de seguir diariamente Jesus. Não entendendo isso, a vida é um fardo. A vida é uma desgraça. Porque o mundo é uma desgraça. Aliás, porque nós somos uma desgraça. A menos que Deus nos redima. Que Deus nos transforme. Na carona disso, a gente começa a descobrir então o significado do reino de Deus na missão de Cristo. O que é o reino de Deus? Não é um lugar, é uma pessoa. O reino de Deus não é um lugar para onde vamos. O reino de Deus é uma pessoa com quem vamos encontrar ou uma pessoa com quem vivemos. O lugar é só o plus. O lugar é só um presente adicional. Mas o reino de Deus é uma pessoa. Como a verdade é uma pessoa. Como a paz é uma pessoa. Como a salvação é uma pessoa. Como todas as coisas se resumem numa pessoa, num nome, Jesus. Portanto, esse é o sentido do reino. E quando Jesus chega e diz, o reino de Deus está em vocês, e a gente junta isso com Paulo que diz, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, eu entendo o sentido do reino. O sentido do reino é, Cristo habita em. De certa maneira, o reino também sou eu. Que é onde Deus quer habitar. O reino de Deus é isso. É Cristo pleno, é Cristo dentro de nós de forma plena, de forma completa. A partir daí, olhado o ministério inteiro de Cristo, a gente tem uma confusão. Cristo se apresenta o tempo inteiro, salvo algumas situações raras em que ele é questionado a respeito de sua divindade, em que ele responde de forma clara, eu sou, ou vocês estão apontando nessa direção, e ele reconhece que é Deus. Salvo nessas raras situações, a impressão que você tem é de um Cristo servo, de um Cristo humilde, de um Cristo, entre aspas, o que eu vou dizer, rastejando num mundo mau. Fugindo da glória, fugindo da exaltação. E aí, de repente, eu tenho um contraste na última semana, põe tudo a perder. Tudo o que Jesus fez parece ser posto a perder na última semana em que ele aceita a exaltação e a glorificação na entrada de uma cidade. Fato esse, que só não é assim, porque é nessa cidade que Jesus chora. Sobre essa cidade é que ele debruça e chora. Portanto, quando Jesus entra como rei, ele entra com a demonstração do que seria a convicção de pessoas que o entendessem como ele é. Fariam festa, porque o rei da nossa salvação, a quem aguardávamos, chegou. O contraste da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com todo o resto do ministério de Jesus é a demonstração do resultado. Quando passado o tempo de maior angústia que a terra já conheceu, que é uma angústia dentro de nós, não fora, vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
aquela explosão, este é o Senhor a quem aguardávamos, é a explosão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é o Messias a quem aguardávamos. Esse é o Rei a quem esperávamos. Pena que aquele povo não sabia o que estava cantando. Sabia pelo impacto do Espírito Santo ao mover os corações. Mas parte daqueles mesmos sujeitos que gritaram hosanas estavam gritando, alguns dias mais tarde, crucificam, crucificam, crucificam. E um grupo que não gritou hosanas estava gritando, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que é a cena que abre a lição dessa semana. Portanto, qual foi o sentido da primeira vinda de Jesus? O sentido da primeira vinda de Jesus foi cumprir aquilo que ele prometeu em Gênesis 3, verso 15. Alguém ferirá o calcanhar. Essa é a missão de Jesus. Portanto, a missão de Jesus era passar pelo que passou, no sentido de morrer. Não precisava ser do jeito que foi, não precisava ser da forma que foi, mas foi pela nossa escolha, pela escolha humana. E porque a escolha humana conduziu as cenas para essa direção, morreu da forma como morreu. Morreu só, morreu isolado, morreu sem ninguém. É curioso, porque se você olhar a cena inteira, que vão acompanhar a cena de fato, de forma íntegra e sem medo, só a mãe. João vai porque não tinha muita alternativa. Mas de fato, acompanhar na íntegra, só a mãe. Só ela foi. Sob o ponto de vista de integridade completa. E acompanhada de uma outra pessoa que foi salva na mesma dimensão. A outra Maria. É curioso olhar isso. Bom, se esse é o desenho, o que acontece com o Cristo? Na realidade, identificar-se com a cruz de Cristo é entender que você está sozinho no mundo. E esse é o pior dos mundos. Você se sentir sozinho no mundo. E isso vale para todo mundo. Qualquer um de nós passa por isso na identificação com o sacrifício de Cristo. Há coisas que só você entende sobre você mesmo. E há algumas que nem você. Há coisas na missão que te levarão a estar realmente sozinho. Não tem esposa, não tem filho, não tem pai, não tem ninguém. Por melhor que todos esses sejam ou tenham sido ou serão. Na missão, eu estou só. Eu e Cristo. E essa é a parte difícil da cruz. Essa é a parte difícil do Getsemane. Todos nós, ao passarmos pelo discipulado completo, passamos por um momento da história de vida, que é esse momento de você estar no seu Getsemane. No Getsemane da missão. No Getsemane do estar só. Ou no deserto da tentação. Não que você esteja só por completo, mas você está só sem os pares. É você e Deus. Só. Ao passar por isso, você está pronto para a próxima fase. Portanto, quando a lição nos faz uma advertência de olhar para o Cristo cruz, para o Cristo Getsemane, mas também olhar para o Cristo ressurreto, essa é a também sensação que ocorre desse momento de passar pelo só e do momento de passar pela história seguinte, que é o só acompanhado. Teu Pai te chama. Olhar para a cruz, sob o aspecto da salvação, a gente já olhou várias vezes, dezenas de sermões na igreja, mas o que me chamou a atenção na lição dessa semana é esse pedido. Identifique-se com isso. Identificar com isso na necessidade de salvação, a gente faz isso o tempo inteiro, porque a gente carece dessa salvação. Mas identificar-se com isso na forma como o processo nos prepara para a missão, foi o que me chamou a atenção. Porque esse foi o objetivo da lição inteira, o trimestre inteiro. Nos evocar a necessidade de entrega completa à missão e a esse tempo em que estamos vivendo. Portanto, o que a cruz e o Getsemane me mostram disso? Enquanto eu não me debruçar nesse processo só, o próximo passo não acontece. A ressurreição não acontece. Agora, quando a ressurreição acontecer,
por favor, não volte para o processo só. Não tenha recidivas do tempo anterior. Caminhe para frente. Se lance com cara e coragem para a missão, sem medo das coisas que vão acontecer ao redor. Porque vão acontecer. Todo tipo de coisas ao redor vão tentar bloquear a missão e trazer a recidiva do estar só. Elias passou por isso. Elias teve tanta coragem para chegar e botar o dedo no nariz de Acabe, no meio do palácio, passando por todos os guardas, sem medo de morrer. Para, minutos depois, ser um sujeito fugitivo, se sentindo só. O que a cruz me mostra é que eu posso me sentir só antes disso acontecer, para não ter a recidiva, a recaída. Elias aprendeu depois da recaída, mas foi uma lição dura para ele essa recaída, de passar pela sensação de estar sozinho e depois se levantar e falar: não estou sozinho. Lembra que Elias é uma representação bastante clara do remanescente, portanto, de nós. O que eu aprendo da cruz e da ressurreição de Cristo é olhar para isso. Mais do que olhar para um Cristo que me salvou e está vivo no céu, me redimindo e vindicando o meu caráter, é entender que quando eu estou aqui, e enquanto eu estou aqui, eu tenho a honra de poder passar por isso. A honra de representá-lo ao mundo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Essa honra de poder participar da missão é o desafio da lição desse trimestre. E a minha maior preocupação com a semana que vem. Acompanhando alguns dos projetos liderados pelo atual presidente da Conferência Geral, que passa por lá nessa fase de mandato. O que realmente me angustia com a semana que vem é: nós vamos sair de lá para a missão ou para a discussão. Nós vamos sair de lá focados no tempo em que vivemos, no chamado que esse mesmo presidente fez no aniversário da igreja em 2013, no chamado a não termos a próxima Conferência Geral, no chamado a não termos uma conferência daqui a 5 anos. Ou vamos sair de lá para continuar na mesma? O que eu realmente anseio da semana que vem é que a igreja saia de lá unida para a missão. Porque isso faz com que Jesus volte em nossa geração. Isso faz com que, mais do que ficar discutindo se vai ser agora ou daqui a pouco que alguém vai assinar isso ou aquilo, mais do que ficar perdendo tempo com a internet, olhando histórias da conspiração, é entender que os eventos nos foram dados para saber o que vai acontecer e não como. Portanto, não é nosso papel ficar nos atentando e fazendo pesquisa para descobrir como que as coisas vão acontecer, mas é descobrir que parte na missão eu tenho para que essas coisas aconteçam. Porque para mim, se isso fosse assinado hoje, eu estava batendo palma. Porque eu podia vender tudo que eu tenho e ir para o mar. Se Deus dissesse que essa é a minha missão. Ou eu podia sair daqui e ir para o meio da Praça da Sé, para dizer para o mundo: chegou a hora. Se essa fosse a minha missão. Nem que ao terminar de dizer eu fosse preso. Portanto, eu queria que fosse hoje. Eu não estou preocupado se vai ser. Tampouco me interessa como vai ser. Eu já sei o que vai ser. E é isso que Deus nos deu para ter segurança do que vai ser. Porque quando for, eu vou saber. Porque vai ser público e notório. E pior, só vai ser de fato notório para quem recebeu o Espírito. Porque lembram que os eventos são paralelos. Quem não entender o que aconteceu é porque o Espírito já não está nele e já não fez diferença. E quem entender o que aconteceu já estava pronto, portanto não estava preocupado. Já estava na missão. Portanto, essa é a diferença. Esse é o desafio. E é isso que deve ocupar nossa atenção. Aprofundar a comunhão e clamar desesperadamente pelo derramamento do Espírito Santo que nos prepara para o quê? Não para o como. Deus não deu profecias para a gente ficar curioso descobrindo como as coisas acontecem. Deus não deu profecia para a gente ter segurança de que quando elas acontecerem, Deus continua conosco. Hoje e para sempre. Esse é o desenho. Essa é a forma.
Portanto, quando o senhor me pergunta o que mudou foi o que provocou essa decisão. O que mudou foi o que provocou uma igreja a entender que o evangelho era exclusivo dela. O que mudou foi aquilo que fez a igreja entender que ela era Laodiceia e rica, e portanto quem estivesse fora dela não tinha direito à salvação. O que mudou foi que a igreja descobriu que ela era Laodiceia. E que portanto ao descobrir que ela era Laodiceia, ela descobriu que a salvação não é só para ela. Aliás, que não é dela. Que a igreja descobriu, e na realidade não mudou, ela só voltou ao texto que o senhor leu. Ela voltou a descobrir que a salvação é uma decisão do sujeito e não minha. Portanto, quando Cristo apresentou a sua ceia, Ele apresentou a todos por quem Ele morreu, independentemente de quanto esses sujeitos conheçam da verdade que esse Jesus apresentou. Portanto, se alguém me procura e diz, eu preciso de Cristo, eu dou a ele o Cristo e não um leque de coisas que ele precisa fazer. Eu dou a ele o chamado de Cristo ao discipulado e não um rol de carteirinhas de coisas que ele precisa atender, porque é esse Cristo que vai dizer para ele o que ele precisa fazer. Então, quando o texto que o senhor leu, e é um texto fantástico, diz assim, cada um tome dignamente, essa dignidade é fruto do conhecimento que eu tenho de Deus e da necessidade que eu tenho dele. E é por causa disso que eu posso chegar diante dele com confiança. Portanto, não é um rótulo de uma religião, é um rótulo de salvação. Ou seja, qualquer um pode ser salvo em 4 dimensões na Bíblia. Conhecendo Deus e o seu Filho, conhecendo Deus, o seu Filho e o batismo, conhecendo Deus, o seu Filho, o batismo e praticando toda a verdade. Em qualquer desses níveis, qualquer pessoa pode participar da plenitude do que Deus é. Portanto, eu vou ter índios salvos que só conheceram Deus, não conheceram Cristo, não conheceram o batismo, não conheceram a verdade. Eu vou ter pessoas salvas que conheceram Deus e Cristo, mas não foram batizadas e não praticaram toda a verdade. O ladrão na cruz está lá para provar isso. Eu tenho pessoas que conheceram Cristo, conheceram Deus, conheceram Cristo, foram batizadas e morreram no dia seguinte. E estarão salvas sem ter praticado toda a verdade. E eu tenho pessoas que conheceram Deus, conheceram Cristo, foram batizadas e praticaram toda a verdade durante toda uma vida. E terão o prazer de nunca ter sofrido o pecado porque escolheram praticar toda a verdade e não tiveram as consequências do pecado na vida. A diferença é só essa. Então, mas por que a igreja veio descobrir só agora? Porque o conhecimento de Deus é tão crescente quanto a competência humana de se desprover de si mesmo para a comunhão. Se eu olhar o Evangelho e olhar a meditação desse ano que a gente está lendo, eu vou descobrir que em cada fase da rendição do coração de Deus e do abdicar das próprias opiniões, fez com que a verdade fosse ampliando. E ela vai ampliar até quando? Até a porta do céu. E o conhecimento pleno dela vai ampliar até quando? Por toda a eternidade. O céu é uma escola. Quem não gosta de estudar, não gosta do céu. Quem não gosta de aprender, o céu vai ser sem graça. Porque o céu é uma escola de aprendizado eterno. Portanto, a resposta da sua pergunta é só essa. A igreja só descobriu que ela era Laodiceia e precisava deixar de ser. Só isso. E vai continuar descobrindo mais um monte de coisas que a gente ainda carrega como tralha de Laodiceia e que vai desprovendo dessas tralhas ao longo. A preocupação maior é essa, causar uma confusão assim naqueles que não sabem. De novo, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com uma coisa. Eu entendo quem eu sou e sei do que eu preciso pela rendição a Deus. Se eu entendo isso, dar conta da igreja é um processo de Deus, não é meu. Dar conta dos seus membros também é um processo de Deus, não é meu. Eu tenho que estar disponível para Deus, para poder Deus me dizer quem precisa de mim, quando e para quê. Se entender o ministério de Jesus nos serviu ao longo desse trimestre, para a gente entender que tem uma missão para executar e não tem mais tempo, já valeu ter estudado. Se a gente entendeu o significado do que Cristo fez em 3 anos e meio, e mudar o mundo em 3 anos e meio, dizendo que a gente podia fazer coisas maiores do que aquele fez, se a lição serviu para entender que esse Deus dos impossíveis está disponível de forma integral para a gente hoje, já valeu ter estudado. Que Deus nos abençoe para que isso seja realidade e para que a gente de fato possa ver Cristo voltando
na nossa geração. Eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pelo chamado maravilhoso do discipulado, pelo exemplo maravilhoso deixado por Cristo e principalmente pelo poder que nos está disponível através do Consolador. Dá, Senhor, que desejemos cada vez mais desse poder e principalmente o derramamento último dele para que possamos concluir a missão. Abençoa-nos, protege-nos das dificuldades que esse mundo impõe, mas principalmente do mal que reside no coração humano. Dá que possamos, pela entrega completa a Ti, abreviarmos a Tua vinda, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.